Meus camaradas, por aqui a gente não brinca em serviço, não. Ontem, nosso papo com o Ciro Gomes levou o programa ao primeiro lugar entre os assuntos mais comentados do Twitter e no final da entrevista, a conversa esquentou entre o Ciro e o Caio acerca daquela história lá. Espera um pouquinho. Vamos deixar. Espera um pouquinho. Pare bem. Vamos deixar aqui Acabou? pra própria matéria. Ô, Cirão, pô, de novo você foi bocudo, hein, meu? Vai estudar. Você tava tão calmo. No Harvard? Eu tô pois é. estudando isso em Harvard. Ele falou que ele tava tentando se comunicar melhor, tava Rapaz. falando mais calmamente, mas não durou No muito. final do programa a coisa esquentou quando Caio Coppola questionou sobre o termo que ele já tinha utilizado aqui mesmo na Jovem Pan ao vereador paulistano Fernando Holliday, tinha chamado o Holliday de capitãozinho do mato. E agora né? acrescentou o E nazista. agora endossou o comentário que ele já tinha feito e acrescentou que além de capitãozinho do mato, ele é nazista. Vamos ver esse momento. Solta aí, Bonilô, vamos lá. Eu estou querendo dizer para as mulheres brasileiras de São Paulo que esse cidadão está fazendo um projeto de lei que vai capturar uma filha do pobre e obrigá-la a ser homiziada num hospício e ter tratamento religioso compulsório. O nome disso é nazismo. O nome disso é... Ele é um capitão do mato Capitão nazista. do mato nazista. Simples assim, que vem os processos. Aí. Que vem os processos, até porque ele já foi processado pelo Holliday, perdeu em 2 instâncias, foi condenado a pagar 38 mil reais, mas o Holliday esteve ontem aqui também na Jovem Pan, no programa Os Pingos nos Is, disse que o Ciro não pagou nada até agora, que só foi atestado lá uma conta corrente do Ciro de 250 reais, e disse que ele está fugindo das audiências, de encará-lo frente a frente e de debater as suas ideias. Vamos ver. Acho que não pode deixar escapar aqui, é que ele é muito, digamos, macho, né? Ele é muito homem para falar das minhas ideias de forma completamente deturpada e aleatória pelas costas ou através da rádio, mas não teve a mínima coragem de comparecer às audiências convocadas pelo juiz para me enfrentar cara a cara, para colocar a versão dele. Nunca nos encontramos e teve essa disposição dada pela justiça. E o Holliday nos Pingos nos Is também, Edgar, falou um pouquinho sobre esse projeto de lei ao qual o Ciro se referiu para tê-lo chamado de nazista, que é um projeto de lei em que o Holliday ele sugere que a mulher que tem a propensão ao aborto, ela passe aí por um atendimento psicológico. Internação compulsória Internação. ou tortura psicológica, vamos pôr as palavras, Que o Ciro, né? no caso, ontem falou aqui que vai atingir as mulheres mais pobres, porque as mulheres ricas têm a condição de fazer em clínicas clandestinas, pagar por esse aborto. E o Holliday falou que tem uma imprecisão, sim, no texto redigido, tá? Que é preciso aí fazer algumas mudanças, mas é uma reflexão que ele quer propor, ele não quer obrigar a mulher, é uma reflexão que ele quer propor à mulher, caso ela queira de ter, antes de decidir pelo aborto, de ter um atendimento psicológico e, caso ela queira também, um atendimento religioso. Só um complemento rapidinho, que eu sei que meus amigos têm muito a falar sobre o assunto. Quando a gente propõe reflexão, a gente propõe um debate, a gente não transforma em projeto de lei. Já começa daí, não é mesmo? Mas agora sim, o projeto também versa sobre o aborto legal. O que é o aborto legal? É gravidez causada por estupro, por anencefalia. E aí o que ele faz, basicamente, é submeter essas mulheres a uma tortura psicológica para fomentar nelas um sentimento de culpa e desistir da ideia e carregar essa cruz lá na frente. A gente sabe a quantidade de filhos que são abandonados por homens, seja lá por qualquer motivo nesse país. A gente também sabe a quantidade de filhos que são relegados ao léu por várias famílias, especialmente por serem frutos de estupro ou por não serem desejados. A gente resolve um problema moral agora para ter outro lá na frente. Esse projeto para mim é muito absurdo. E só falando uma coisinha aqui, ontem quando o Ciro tava brigando com o Caio, esse programa estava literalmente a 5 minutos do fim. Ninguém aqui tinha tempo hábil para poder se intrometer e discutir sobre coisas. Aliás, o Caio estava fazendo muito bem aqui, porque essa bancada não precisa falar os 5 a mesma coisa. Quando um fala, os outros também concordam ou discordam. Ontem todo mundo concordou com o Caio num sentido. O Ciro não pode usar a expressão capitão do mato. Ela é uma expressão muito, muito, muito vulgar e racista. Dito isso, já manifestei, tô repetindo aqui, é um absurdo usar capitão do mato. Dito isso, concordo com tudo que o Ciro falou quanto a esse projeto de lei, que não deveria existir.
Quer falar, Paulinha? Não, é que de manhã eu estava até conversando com o Caio e tem várias questões que até impossibilitam a realização disso. Questões sérias aí. O Caio ele pode explicar melhor, porque tudo bem, às vezes você propõe uma lei, só que não quer dizer que ela seja viável. E no caso, parece que há várias incongruências aí que impossibilitariam até dessa lei existir. Além da proposta ser um despropósito, enfim, eu concordo quando o Fefito coloca ali, e do próprio autor ali da proposta dizer que tem algumas correções a serem feitas ali, Caio, já transforma um projeto ali que começa polêmico, mas que não tem como... Você acha que tem como isso ir adiante, como prosperar isso? Sempre tem como, né? Mas não deveria. O projeto de lei do vereador Fernando Holliday, ele está longe de ser uma peça legislativa nazista, mas ele é muito ruim. O Ciro, né, com a destreza retórica, né, que lhe é característica, ele apelou para o que a gente chama de reductio ad Hitlerum, né? Então você desacredita o alvo da sua crítica fazendo uma comparação com o pior regime de exceção da história da humanidade, junto com o comunismo, que matou até mais que o nazismo. Mas o projeto do vereador, ele vai estipular aí um trâmite jurídico e burocrático, eu diria até emocional, né, Paulinha, muito penoso para uma mulher estuprada, que obviamente se encontra em um estado de tremenda vulnerabilidade. Pelo projeto, uma vítima paulistana, né, estamos falando de legislação municipal, uma vítima paulistana de estupro, ela teria que seguir o seguinte protocolo para realizar o aborto legal, que já é previsto no Código Penal, como bem colocou o Fefito, artigo 128, portanto a gente está falando de legislação federal. Tá? Fora a jurisprudência. A vítima paulistana teria que fazer um registro de BO, né, de boletim de ocorrência, certo? Na delegacia de polícia. Depois entrar com uma ação judicial para obtenção de alvará, certo? E lembrando que ao entrar com essa ação, ao ingressar com essa ação, nasce aí a prerrogativa do Ministério Público de apelar, de entrar com recurso. Então você imagina a delonga judicial que isso pode causar. Obtido o alvará, certo? Haveria aí um acompanhamento terapêutico ou religioso, conforme a fé professada pela vítima, pelo período de 15 dias. E aí, a partir disso, formar-se-ia a decisão da vítima em relação à gravidez. Ela ia continuar... Tem a questão da informação a respeito dos métodos abortivos com detalhamento, né? Para ver se choca a pessoa. Exatamente. Só que o problema é a delonga no processo, né? Agora, isso é muito diferente, por exemplo, das medidas pró-vida de amparo à mulher vítima de estupro que quer manter a sua gravidez, propostas pela ministra Damares Alves no início do ano. Ela não criava esses embates burocráticos, sabe? Esses entraves. E eu imagino o seguinte, se o projeto do vereador ele seguir na CCJ, ele pode ser emendado, ele pode ser aprimorado pelos parlamentares, por ele próprio, né? Até porque, como eu já disse, ele conflita aí com algumas leis federais. Agora, o ideal, e aqui eu faço até um apelo pessoal ao vereador, é que ele retire o projeto. E eu te explico por quê. Bom, todo mundo sabe, eu sou contra o aborto por conveniência, mas eu concordo com a legislação vigente, né? Então ela permite o aborto nos casos de estupro, risco à saúde da mãe e feto anencéfalo. Agora, o vereador Fernando Holliday, ele sempre teve uma postura muito, muito corajosa em relação ao seu próprio partido, o DEM. Ele sempre foi coerente, na verdade, com os valores do MBL, que é o Movimento Brasil Livre, certo? Só que a proposta dele vai na contramão do liberalismo, né? Então, o projeto do vereador, ele restringe a liberdade da mulher vítima de estupro quando ela mais precisa exercitar essa liberdade. E o histórico de projetos do vereador, viu, Edgar, ele é muito bom, ele não precisa ter vamos dizer assim, essa nota negativa. Por exemplo, vou citar alguns. Fim das cotas raciais no serviço público municipal. Portanto, após a graduação do postulante ao cargo, né, quando ele já tem o diploma na mão. É uma tremenda injustiça com o trabalhador, né, das diversas etnias e cores, isso, porque é feita em nome aí de uma justiça social racial. Performance bond nas obras públicas, é o seguro de obra pública. Então, trazer aí a securitização para garantir prazo, preço e qualidade do produto nas obras, para que não haja aí para que o edital original seja respeitado. Ele propôs também a quebra do monopólio naquele serviço de poda de árvore, isso é muito importante. Ele é autor ou coautor de um revogaço
que quer revogar, que revogou, aliás, mais de mil leis, mais de 1000 normas municipais. Então, você destrava a burocracia, sem falar que é um rapaz que doa mais de R$2.000 do seu salário todo mês. Ele abriu mão de um aumento que foi aprovado na legislação Quanto anterior, ganha, hein? Só pra lembrar. Quanto R$19.000 19 agora. é um bom era, salário. era R$15.000, e aí no finalzinho de 2016, aquela velha história da legislatura anterior conceder de presente um aumento para a legislatura posterior. Ele abriu mão disso, e não só isso, ele já economizou 3 milhões de reais de dinheiro público no mandato dele, 52% de economia em verba de gabinete, aqui 96% de economia em custas do gabinete, não utiliza carro oficial, não utiliza motorista. Aliás, ao contrário da deputada, e aqui tem que ser falado isso, da deputada psolista Isa Pena, que foi flagrada chegando numa manifestação usando o carro oficial, que é um grande absurdo. Bom, o projeto é ruim, eu espero que o próprio vereador retire ou que outros vereadores o façam por ele. Agora, como já foi bem colocado, isso não pode justificar aí uma ofensa gratuita e a injúria racial, né? Nada justifica isso, muito menos divergência política. E vamos combinar aqui que eu dei uma oportunidade de ouro, de mão beijada, para o Ciro Gomes se retratar e sair bem maior desse episódio, né? Foi lamentável.